Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Desde que a Rússia começou a invadir a Ucrânia no final de fevereiro, várias coisas aconteceram. Se muita gente achava que os russos venceriam facilmente os ucranianos, o que ocorreu foi exatamente o contrário. A Ucrânia vem resistindo muito bem aos ataques russos. E devido a essa resistência, muita gente acha que há riscos dos russos usarem força nuclear para colocar fim à guerra de uma vez por todas. Será que Vladimir Putin cometerá o erro de fazer ataques nucleares? E se isso realmente ocorrer, o que acontecerá? Será que outros países, como os Estados Unidos ou mesmo membros da OTAN, darão uma resposta à altura? É exatamente isso que eu explico para você a partir de agora. Desde quando a guerra começou, o mundo inteiro achava que o conflito duraria poucos dias, pois a Ucrânia seria massacrada pelos russos. Mas o fato é que até agora nem a Rússia e nem a Ucrânia estão vencendo a guerra. Os russos são muito claros ao falar dos seus objetivos. Eles querem forçar a Ucrânia a se render, aceitar a autonomia das regiões separatistas de Donbás e fazer o país desistir da intenção de entrar na União Europeia e na OTAN. Enquanto isso, os ucranianos têm resistido bem às investidas russas, muito mais do que era esperado. Porém, ainda não é o suficiente para impedir o avanço e a destruição causada pelos russos. Vladimir Putin tenta a todo custo tomar Kiev, a capital da Ucrânia, mas sem sucesso, pois a cidade continua sob controle ucraniano. Já em relação ao campo econômico, o país de Volodymyr Zelensky está tendo perdas ainda não estimadas. Do outro lado, países europeus e os Estados Unidos impuseram uma série de pesadas sanções econômicas contra a Rússia, que sente os efeitos desde o mês de março. Os russos já estão tendo que lidar com a disparada de preços, desvalorização da moeda nacional e escassez de alguns produtos. Só que, se o conflito continuar como está no momento, é provável que a situação fique cada vez mais complicada para os russos. As sanções a médio e longo prazo podem ser extremamente prejudiciais para o povo russo. O PIB do país será devastado, assim como a geração de empregos, de renda e de mercado internacional. Se formos analisar o poder militar dos dois países, é até engraçado pensar no fato de que a Rússia ainda não venceu essa guerra. No começo do conflito, a nação russa tinha 2,9 milhões de soldados, 900 mil deles na ativa. Já a Ucrânia tinha 200 mil soldados ativos, de um total de 1,1 milhão. Além de mais soldados, a Rússia possui mais aeronaves de ataque, tanques, veículos blindados e artilharia. O fato da Rússia ser muito mais poderosa que a Ucrânia e mesmo assim não conseguir vencer a guerra de forma imediata faz surgir o medo de que Vladimir Putin apele para armas mais poderosas para colocar fim de uma vez por todas nesse conflito. Em março, o primeiro-ministro do Japão alertou sobre os riscos da Rússia usar armas nucleares na guerra da Ucrânia. Fumio Kishida fez o alerta durante uma visita a Hiroshima, cidade que foi atingida pela primeira bomba atômica dos Estados Unidos em 1945. Acontecimento que ficou registrado como o primeiro ataque nuclear na história da humanidade. No final de março, os russos chegaram a dizer que usariam bombas atômicas caso houvesse uma ameaça existencial ao país. Além disso, Putin colocou suas forças nucleares em alerta em resposta às sanções econômicas impostas pelo Ocidente. Mas, recentemente, no encontro entre o secretário-geral da ONU e o presidente russo, o chefe da diplomacia de Moscou, Sergei Lavrov, disse que deseja continuar as negociações de paz, mas fez um alerta
sobre o perigo real do conflito se transformar na Terceira Guerra Mundial. Todos esses fatos fizeram muita gente pensar que a Rússia pode usar armas nucleares para acabar com o conflito. Na verdade, usar armas nucleares seria algo extremo. Isso simplesmente acabaria com a Ucrânia e deixaria as cidades atingidas inabitáveis por certo tempo. Os especialistas falam em armas nucleares táticas, que são as armas que podem ser usadas em distâncias relativamente curtas. Elas são completamente diferentes das armas nucleares estratégicas que muita gente temia durante a Guerra Fria. Nesse período, os Estados Unidos e a União Soviética estiveram por um fio de travar um conflito nuclear a longas distâncias, o que seria uma tragédia. O termo tático faz referência a muitos tipos de armamentos, como bombas menores e mísseis, usados como armas de campo de batalha. Basicamente, as armas nucleares táticas são mais leves e menos destrutivas. Especialistas afirmam que a Rússia possui um bom arsenal de armas nucleares táticas que podem ser colocadas em vários tipos de mísseis, que normalmente são usados para lançar explosivos convencionais. As cerca de 2.000 armas também podem ser disparadas como projéteis de artilharia em um campo de batalha. Sabe-se que os russos desenvolveram armas nucleares táticas para aeronaves e navios, como torpedos e bombas de profundidade para atingir submarinos. O poder de destruição dessas armas varia. As menores podem ter 1 quiloton ou menos, que é o equivalente a 1.000 toneladas de explosivo TNT. As maiores talvez tenham 100 quilotons. Quanto à destruição causada por essas armas, tudo depende do tamanho da ogiva, de quão acima do solo ela detonaria e do ambiente. Para você ter uma ideia, a Little Boy, nome da bomba atômica lançada sobre a cidade de Hiroshima, tinha 15 quilotons. Especialistas acreditam que as maiores armas estratégicas da Rússia tenham pelo menos 800 quilotons, sendo extremamente poderosas, mas aparentemente não serão usadas pelos russos. Será que realmente devemos nos preocupar com um suposto ataque nuclear russo? Muita gente acha que as falas de Putin sobre ataques nucleares são uma maneira de persuadir o Ocidente a não interferir no conflito. Outros acham que, dependendo da situação, os russos podem usar uma arma tática menor na Ucrânia. O medo é que Putin se sinta ameaçado ou encurralado, ou mesmo que ele perceba que sua estratégia na Ucrânia está fracassando. E então, resolva usar essa tática para virar o jogo ou evitar a derrota. Podemos dizer que, se Putin sentir que está ameaçado, ele vai apelar para as armas nucleares táticas, pois jamais aceitaria perder a guerra para a Ucrânia. Só que há alguns pontos que podem impedir que Putin faça isso. Seria contraditório fazer um ataque nuclear à Ucrânia, já que Putin diz que o país faz parte da Rússia. Além disso, a única vez que um país atacou o outro com armas nucleares foi quando os Estados Unidos atacaram o Japão na Segunda Guerra Mundial. Será que Putin gostaria de ser lembrado como líder que usou armas nucleares pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial? Ainda temos o fato da China adotar uma política nuclear de não usar primeiro. Se os russos apelarem para esse tipo de arma, certamente eles perderão o apoio dos chineses. E Putin, de maneira alguma, quer que isso aconteça. Agora, supondo que a Rússia desconsidere todos esses pontos e faça um ataque, o que aconteceria? É um tanto complexo falar com exatidão, mas há algumas hipóteses. O maior temor é a resposta da OTAN, dos Estados Unidos e de outros países. O país norte-americano afirma que está monitorando os russos e observando a atividade nuclear do país. Se as armas táticas forem retiradas do depósito
ou se houver alguma mudança de comportamento nos locais de lançamento, o governo de Joe Biden entrará em alerta. Se um ataque nuclear acontecer, os Estados Unidos e a OTAN podem evitar que se inicie uma guerra nuclear total, mas também podem querer estabelecer um limite. Uma vez que um país cruza esse limite nuclear, tudo pode acontecer. Especialistas também acreditam que se a Rússia fizer um ataque nuclear, mesmo que em pequena escala, isso dará brecha para outros países fazerem o mesmo. A Coreia do Norte, por exemplo, pode querer resolver suas diferenças com a Coreia do Sul, países que têm divergências desde 1953. De forma resumida, é muito difícil prever o que acontecerá se a Rússia usar suas armas nucleares contra a Ucrânia. Porém, podemos esperar uma resposta à altura dos outros países. A OTAN ainda discute como reagir a esse acontecimento, considerando que poderia haver contaminação radioativa de países membros que são vizinhos da Ucrânia. O fato é que, se isso acontecer, podemos esperar o pior. Um ataque nuclear sempre será uma má escolha, uma vez que pode desencadear acontecimentos que ficarão fora do controle. Vamos torcer para que os russos tenham consciência e façam a melhor escolha. Caso contrário, é provável que a paz mundial esteja em jogo. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!